Mateus capítulo de número 5. Mateus capítulo 5, versículo de número 43. Essa é a última mensagem dentro do capítulo 5, né, mas nós continuaremos na próxima quarta-feira, o estudo do Sermão do Monte, que, como já dissemos para os irmãos, compreende Mateus 5, 6 e 7. E nós estaremos meditando nesse tema tão importante de hoje, né, falando sobre o amor ao próximo, que é um tema tão recorrente no Novo Testamento, mas às vezes nós precisamos compreender um pouquinho mais a profundidade do que significa isso, né, do que significa amar o próximo. E nós iremos discorrer hoje dentro dessa realidade, e antes disso vamos meditar aqui, primeiro na leitura da palavra de Deus. Todos acharam? Amém, irmãos? Diz assim a palavra do Senhor: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e orai pelo que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Amém? Feche seus olhos e vamos orar pedindo a graça de Deus nessa meditação. Pai, mais uma vez em oração, nós, tua igreja, estamos aqui reunidos, pedindo ao Senhor que mais uma vez o Senhor conceda da tua graça sobre nós, Senhor, para meditar na tua palavra, Senhor, palavra preciosa e transformadora aos nossos corações. Mas para isso precisamos que o teu Espírito Santo seja no nosso coração aquilo que o Senhor mesmo prometeu, dizendo que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade, Pai. São palavras ditas, mas que só tem poder para transformar as nossas vidas, se o teu Espírito Santo pegar estas palavras e transmitir ao nosso coração de maneira transformadora, de maneira que nós não sejamos mais a mesma pessoa, depois de termos contato com a verdade explicada da sua palavra e vivida a cada dia, Senhor. Seja conosco, concedendo a tua graça, Pai, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Assente-se por gentileza. Irmãos, nós temos meditado no capítulo 5 de Mateus, e eu acho muito importante frisar que, a partir do versículo 21 do capítulo 5, nós temos visto algo que deve chamar muito a nossa atenção nos dias de hoje. Um grande problema que a igreja... Eu só conheço a igreja no Brasil, e eu conheço só a igreja no Paraná, e eu conheço a igreja aqui, nas redondezas, né, no Paraná, e alguns lugares em outros municípios do Paraná. Mas o que nós percebemos da igreja, com base naquilo que nós lemos, daquilo que nós vemos, né, daquilo que nós assistimos, vemos no YouTube e em outros locais, nós percebemos que a igreja dos nossos dias, ela tem sido uma igreja que ainda está muito afastada das Sagradas Escrituras. Ela está afastada das Sagradas Escrituras porque em muitos púlpitos da nossa nação tem sido pregado muito mais mensagens de autoajuda, palavras de cunho meramente psicológico, tentando fazer terapia sobre o púlpito. Muitas vezes as mensagens que têm sido pregadas em muitos púlpitos no Brasil têm sido palavras de cunho de uma teologia da prosperidade, para que as pessoas possam receber o melhor dessa terra. E tem tantas e tantas motivações, e já falamos aqui algumas vezes de pregadores coachings tentando pegar a palavra de Deus e aplicá-la de uma maneira distorcida, para fazer com que a Bíblia concorde com eles, com seus pensamentos, né, com os seus ideais. E também os irmãos sabem muito bem disso, que existem muitas dessas pessoas que fazem dessa forma, porque o interesse delas está no dinheiro. Isso não é novo. A palavra de Deus, quando meditamos nela no Novo Testamento, nós percebemos que muitos falsos profetas perambulavam pelas cidades aonde o Evangelho tinha chegado.
E esses falsos profetas, e Paulo em 2 Coríntios chega a chamá-lo de falsos apóstolos, ou alguns até eram considerados como superapóstolos, né, que se comparavam com Paulo, dizendo que Paulo era um servo qualquer de Cristo, e eles sim eram superapóstolos, pessoas enviadas por Jesus Cristo. E Paulo muitas vezes vai condenar a prática desses falsos ministros, porque tudo que eles faziam, bajulando o povo, trazendo palavras que o povo gostava de ouvir, tudo isso era com motivação de ganhar dinheiro à custa do povo. E nos nossos dias não é diferente. As pessoas querem ganhar like no YouTube, diante das suas mensagens, para poder angariar para si glória, fama e dinheiro. Porque o YouTube, quem consegue bastante gente lá para se inscrever no canal, bastante like, só vai ganhar dinheiro, né? Acredito que todos os irmãos aqui têm acesso ao YouTube. Se não tem, sabe pelo menos como que isso funciona. Existe esse primeiro problema que nós encaramos hoje dentro da nossa nação, que é um povo que muitas vezes desconhece a Bíblia. E desconhece, como eu disse, porque primeiro, muitos lugares têm sonegado a palavra de Deus, têm subtraído a pregação da palavra de Deus para pregar outra coisa. E segundo, porque apesar de termos muitas Bíblias impressas, os cristãos às vezes têm 5 a 10 Bíblias dentro de casa, mas muitas vezes não leem a palavra de Deus. E as desculpas são das mais variadas. Diz porque não entende o que está escrito, diz porque tem preguiça, e aí vai, né? A grande questão, como tenho dito aqui várias e várias vezes para os irmãos, que Jesus vai dizer que aquele que me ama, o que ele diz? Obedecerá às minhas. Vamos repetir aqui então. Aquele que me ama obedecerá às minhas palavras. Então, amor está interligado com obediência. Só que a pergunta é objetiva. Como é que eu posso obedecer algo que eu não conheço? Como é que eu posso obedecer a palavra de Deus desconhecendo a palavra dele? E é por isso que nós precisamos insistir que a palavra de Deus seja pregada e ensinada e transmitida aos corações, para que toda a ignorância, entenda que ignorância, irmão, não é de pessoa truculenta, tá? Não é de pessoa que é rústico, né? Que age com violência contra outras pessoas, não. Aqui a palavra ignorância é desconhecimento da verdade, desconhecimento da informação. É por isso que nós temos que insistir a cada dia que a palavra de Deus seja pregada e que você, dentro do seu lar, no meio da sua família, leia a palavra de Deus. Se comprometa em meditar nela de dia e de noite, como diz o salmista no Salmo 1. Isso é muito importante, irmãos. Aqui nós estamos trazendo uma ministração, e às vezes pregamos aqui aos irmãos na quarta-feira e no domingo. São 7 dias na semana. Tem outros 5 dias durante a semana que o meu coração como pastor fica orando a Deus, pedindo que o Espírito de Deus desperte você como cristão para pegar a tua Bíblia, para dobrar o joelho diante de Deus e em oração e meditação, através da palavra de Deus, venha se alimentar. É extremamente necessário. Ou você só se alimenta 2 vezes na semana de comida física? Quem que está fazendo essa proeza aí? Nem jejum intermitente não é isso aí. Né? Jejum intermitente, você come alguma coisinha, né, em algum período, daí passa um outro período, mas você vai comer, não vai ficar tanto tempo sem se alimentar. Da palavra de Deus, eu quero que você coloque isso no teu coração. Se você não se alimentar da palavra de Deus, da oração e da comunhão com o Senhor, a tua fé vai se desfalecer. Isso é muito sério. Porque não adianta você ficar na fiuza da fé do seu pastor, dos obreiros da igreja, das lideranças, dos departamentos. Você precisa ter uma intimidade com Deus todos os dias da sua vida. Nós temos que tirar, irmãos, da nossa mente, da nossa cabeça, aquela ideia que tínhamos quando estava numa outra religião, que só íamos no domingo, de manhã, e só participávamos daquilo para cumprir tabela e para dizer para a sociedade que nós estávamos envolvidos em algum tipo de religião. Mas nós somos cristãos comprometidos com Jesus Cristo, não é com uma placa de igreja. Nós estamos primeiramente comprometidos com Jesus Cristo, para sermos discípulos dele. E ele está dizendo, se você me ama, você tem que obedecer a minha palavra. E obediência à palavra está condicionada a conhecer a palavra de Deus. Então leia a Bíblia. Todos os dias medite na palavra de Deus e se alimente. Eu tenho certeza que o teu coração nunca se esfriará. Você vai permanecer sempre com aquela brasinha acesa dentro da tua alma. Pode ser que não esteja fervendo, mas também não vai estar apagado. Você vai, como diz lá em Levítico, né, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará.
Tá? Vamos usar um exemplo aqui, só para que os irmãos entendam, né? Para ilustrar, é sempre de boa ilustração. Como dizia o pastor J. Serrilli, ele diz que a ilustração da mensagem precisa ser sempre abundante. Então, para ilustrar para os irmãos, alguém aqui sabe fazer um bom churrasco? Levanta a mão aí. O pessoal fica com medo agora, irmão, de levantar a mão e eu dizer, então domingo eu vou lá. Né? Mas eu não vou fazer isso, eu prometo para os irmãos, fica tranquilo. Alguém aqui sabe fazer churrasco? Olha lá, tem alguém corajoso que levantou. Eu estava brincando, Júnior, domingo eu estou lá, viu? Eu gosto muito, né, de estar ali do lado da churrasqueira, principalmente porque o churrasqueiro é o primeiro a experimentar a carne. Se você ficar longe fazendo outra coisa, todo mundo vai cortando e comendo e você está lá, né, bobeando. Mas eu gosto muito, né, a família às vezes faz e a gente vai ali. E uma coisa muito interessante quando você vai preparar o churrasco é que a primeira coisa que tem que ser feita é acender o fogo. E todo churrasqueiro sabe que o fogo não pode estar nem apagado e nem forte demais. Se tiver apagado, não tem brasa para poder queimar a carne. Se tiver fogo demais, vai tostar ela. E quando cair lá na mesa, todo mundo vai reclamar. Vai dizer assim, puxa, que carne dura, né? Então tem que ser no ponto. Se está alto demais, abranda. Se está fraco demais, assopra para poder fortalecer aquele fogo. É o que eu estou dizendo para você. A palavra de Deus vai ser aquilo que vai temperar o teu coração e a tua comunhão com Deus. Amém, meus irmãos? A segunda questão que nós vemos aqui é que às vezes há uma ignorância de se conhecer a palavra de Deus e há um outro perigo, que é conhecer a palavra de Deus de maneira equivocada. E nós temos visto aqui, esse é pelo menos o quinto exemplo, que Jesus está explicando e dizendo que os religiosos, os escribas, os fariseus, os doutores da lei, do tempo de Jesus, eram aqueles que entendiam a Bíblia errado. É, por exemplo, aquelas pessoas que leem na Bíblia dizendo assim, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí ele diz assim, ó, viu? Como é que não pode ficar estudando a Bíblia e fazendo teologia? Porque a teologia esfria o crente. Se a pessoa tivesse lido a passagem e o contexto, veria que a letra mata, a letra ali, não é a letra das Escrituras. É a letra do mandamento frio do Antigo Testamento, que alguém quer tentar pegar aquele mandamento e cumpri-lo a seu bel prazer, achando que por si mesmo pode cumprir. Então, o entendimento das Escrituras só pode ser, queridos, aqui nós precisamos de muita atenção, nós só podemos entender as Escrituras se nós vivemos na dependência do Espírito Santo e pedindo a graça de Deus, para que ao ler e meditar, Ele possa falar conosco através daquele texto, mas não ler só um versículozinho isolado, mas ler o contexto inteiro e dizer, Senhor, o que o Senhor está ministrando aqui? Qual que é a vontade do Senhor dentro dessa passagem? Nós precisamos ter uma leitura séria da palavra de Deus, e é o que nós temos feito. E Jesus diz que os principais homens religiosos daquela época estavam lendo as Escrituras, estavam distorcendo a seu bel prazer. Os irmãos viram aqui que Jesus fala a partir do versículo 21 sobre o homicídio. Quando os religiosos, doutores da lei, fariseus, pegavam a lei dizendo assim, não matarás, né, não vai praticar o homicídio, eles diziam assim, nós podemos fazer qualquer coisa com os nossos inimigos, o que nós não podemos é matar. Nós podemos arrancar o olho, arrancar uma orelha, arrancar um braço, mas só não podemos matar. Jesus diz assim, vocês estão equivocados. Vocês estão interpretando a lei ao seu bel prazer, porque a lei está dizendo, na sua maneira intrínseca, que se você nutrir no teu coração ódio contra o teu irmão, uma atitude de ira contra ele, você já é considerado um homicida. E nós vimos aqui, irmão, que isso gera muito temor no nosso coração. Porque, provavelmente, assim como eu, nós somos seres humanos normais, né? Tem algum anjo aqui? Disfarçado? Revela agora. Mas se tem seres humanos aqui que nasceram pecadores, mas que mesmo depois de terem se convertido e entregado a vida a Jesus Cristo, continuam, infelizmente, né, pelo percurso natural das coisas, tendo o pecado dentro de nós, nós vamos nos irar em algum momento. E Jesus está dizendo que toda ira injustificável contra o meu próximo já é taxado pelas Escrituras de homicídio. Então, se eu e você temos uma ira no nosso coração, injusta dentro de nós contra o nosso próximo e ela não é tratada, nós somos tidos por Deus como homicidas. Isso é sério ou não é, irmãos? Só que aqueles homens estavam tentando perverter e abrandar a força da palavra de Deus. Nós vimos aqui a respeito do adultério, nós vimos a respeito dos juramentos, nós vimos aqui a respeito da vingança. E agora nós vamos nos voltar à realidade do amor ao próximo. Viu o que nós lemos aqui no versículo 43? Se os irmãos puderem, deixa a sua Bíblia aberta, irmãos. Eu sempre tenho dito que isso aqui é uma forma didática. Se você deixar a tua Bíblia aberta e nós formos aqui meditando versículo por versículo,
vai ficar gravado na tua mente. Quando você abrir de novo no verso lá, provavelmente você vai se lembrar de muita coisa que foi dita. Tá? Então pensa, né, meditando aqui no que é dito e que você também esteja lendo aí para poder entender melhor a palavra de Deus. Versículo 43 nós lemos, diz assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. A pergunta que eu faço para os irmãos aqui, e lembrando, irmão, se você tiver uma dúvida durante a mensagem, levanta a tua mão, tá, no momento oportuno, e eu passo a palavra para os irmãos para fazer a pergunta. Mas eu vou fazer uma pergunta agora para os irmãos aqui. Aonde em todo o Antigo Testamento está escrito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Alguém aqui sabe dizer? Os irmãos aqui que já leram 15 vezes a Bíblia toda. Eita glória, receba aí, irmãos. 15 vezes. Aonde que está escrito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Em lugar nenhum? Todo mundo concorda com o irmão Paulo? Concorda, Rafael? Maravilha, é a decorrência do amor a Deus, né? Amar a Deus de verdade é amar o próximo. Mas e essa segunda parte aqui, odiarás o teu inimigo? Dá para encontrar no Antigo Testamento essa junção, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Vamos lá em Levítico capítulo 19. Ô irmão Luiz? Olho por olho e dente por dente? É a lei de Italião. Nós estudamos na quarta-feira passada a respeito dessa questão. Eu não vou voltar nela, porque senão a gente acaba perdendo um pouco de tempo para seguir aqui. Mas os irmãos, eu acredito que essa ainda não está lá, né, Leonardo? A do quarta-feira passada ainda não, né? Está lá já? Ah, então está lá, irmãos. É a última mensagem da série do Sermão do Monte. Levítico 19, versículo 18. Se o irmão Paulo achou, pode ler aí, irmão Paulo. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Olha aí, irmãos. Conseguiram prestar atenção? Está ali, né? Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo a ti mesmo, eu sou o Senhor. Tem odiarás o teu inimigo ali? Então significa que Jesus não está recitando a lei. Ele está recitando o ditado popular do povo. Porque esses estudiosos, supostos, né, mestres da lei, eles estavam pervertendo o ensino. Mantém ali, tá, João? Pode deixar esse versículo aqui, que nós já vamos trabalhar com ele aqui. Porque você olha Jesus dizendo assim, amarás o teu próximo, repetindo, né, dizendo, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, mas você olha ali, o que a palavra de Deus estava dizendo? Mas amarás o teu próximo como a ti. Então significa que, mais uma vez, esses homens estão pervertendo a mensagem, né, e estão tentando deturpar isso para que o seu bel prazer possa ser saciado. A primeira coisa que nós precisamos entender, como eu já disse para os irmãos, mas quero refrisar, Jesus não está repetindo a lei, ele está repetindo a falsa compreensão que os homens estão publicando no meio deles. Irmãos, isso aqui é muito importante, porque Jesus está trazendo uma lição para nós nos nossos dias, para não acreditar em todo ditado popular. Tem gente que diz assim, a Bíblia diz, quem cedo madruga, Deus, está escrito na Bíblia, irmãos. Misericórdia. Eu venci o mundo e vós vencereis. Está escrito na Bíblia? Não está. E às vezes nós vamos propagando esse monte de coisa sem saber se lá na fonte das Escrituras é isso mesmo que está dizendo. É a mesma coisa que nós encontramos aqui. Pessoas que vão repetindo e repetindo e repetindo o erro e passando para frente. Irmãos, nós somos o povo da Bíblia. Nós somos o povo que tem que saber. Se pelo menos alguém te perguntar alguma coisa dizendo assim, olha lá, está escrito assim, 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 assado. Você não tem uma Bíblia na mão, você diz, eu vou lá verificar primeiro, depois eu confirmo para você se é isso ou não. Deveria ser o correto de se fazer. Né? Mas em nome do orgulho, poxa, o camarada não é um crente. E perguntando para mim que sou um crente. Se eu disser para ele que eu vou ver, vai ficar com vergonha, não vai? Mas o que é mais vergonhoso? Dizer que não sabe ou tentar dizer que sabe e dizer errado? Depois a pessoa descobrir que você disse errado para ela. Não é melhor dizer, cara, depois eu te mando uma mensagem lá. Mas deixa eu verificar isso aí lá primeiro, eu vou lá na fonte. Né? Como dizia um pastor, nós estamos acostumados com leite de caixinha. A gente precisa voltar ao pé da vaca e pegar o próprio leite direto da fonte. Nós precisamos nos voltar para dentro das Escrituras e entender o que ela diz, e não o que o povo diz.
Irmãos, isso aqui é muito importante, porque nós aprendemos, um exemplo bíblico disso aqui, é Atos capítulo 17. Paulo pregou em Tessalônica, depois de sair de Tessalônica, ele vai para a cidade de Bereia, e lá na cidade de Bereia, Paulo é surpreendido pela característica que a igreja tem. Vai desvirtuar. Por isso que tem que estar sempre fundamentado nas Escrituras. Paulo pregou na cidade de Bereia, a Bíblia diz para nós, né, que é Atos 17, versículo 10 ao 15. Paulo prega na cidade de Bereia, e quando ele anuncia a palavra na cidade de Bereia, Paulo percebe uma coisa muito significativa no meio desses irmãos. Que enquanto ele está pregando, eles estão com as Escrituras do Antigo Testamento, confrontando para ver se o que Paulo está pregando está de acordo com a palavra de Deus. E Paulo louva, elogia a atitude deles, dizendo que eles eram nobres pela atitude que estavam fazendo. Será que é pecado nós estarmos ouvindo uma pregação como agora? Eu não sou dono da verdade. Eu estou expondo para os irmãos o entendimento das Sagradas Escrituras, mas nós precisamos estar com ela aberta. Porque nós vamos ouvir pregação aqui nessa igreja, vamos ouvir em outras igrejas, vamos ouvir outros pregadores, e a palavra do pregador não é autoridade, a autoridade é a palavra de Deus. Pastor Hernandes Dias Lopes diz algo muito interessante, ele diz que Deus tem compromisso com a sua palavra, e não com a palavra do pregador. Porque tem gente que acha que é o profeta, e tudo que ele fala é sagrado, está enganado. O que é sagrado é as Sagradas Escrituras. Quando nós, pregadores, temos comprometimento com a palavra de Deus sendo pregada, Deus tem compromisso com a palavra pregada. Amém, irmãos? Nós temos que ter. Não posso julgar, né? Não estou falando julgar e dizer assim, eu não gostei do terno do pregador. Eu não gostei do cabelo do pregador. Eu não gostei da orelha do pregador, que é muito diabano. Né? Porque a gente fica dizendo, eu não gostei da estética. Não, o que nós avaliamos é a mensagem. Nós não estamos aqui para avaliar o caráter das pessoas quando estão pregando. Nós estamos aqui para avaliar o conteúdo. Está pregando a palavra de Deus, a fidelidade com a palavra de Deus, a comprometimento com a palavra de Deus. É isso que nós precisamos avaliar. Tá, irmãos? É isso que é importante para nós. Então, quando você volta os teus olhos para essa passagem, você percebe que tem um acréscimo, né, que acrescentaram o odiarás o teu inimigo, e estão tirando aquilo que Levítico 19, 18 diz, que é como a ti mesmo. E aqui, irmãos, nós precisamos entender que esse equívoco na interpretação deles é um equívoco que também está inserido lá o problema com a palavra próximo. Porque se eu perguntar para os irmãos aqui, quem é o próximo? Ele está dizendo assim, a palavra, né, ali em Levítico 19, 18, está dizendo, né, para amar o próximo como a nós mesmos. E a pergunta que eu faço para os irmãos é, quem é o próximo? Toda a humanidade? Qualquer um que esteja precisando de socorro? Alguém pode dizer assim, não, é a minha família, é o pessoal da minha casa, esses são os meus próximos. Eu acordo, levanto, eles estão da minha volta. O meu próximo é o pessoal da minha casa, da igreja, do trabalho, esse é o meu próximo. É isso ou não, irmãos? A minha direita, a minha esquerda? Como diz os pregadores antigos, na minha vanguarda, na minha retaguarda, né? Os irmãos ficavam falando, que vanguarda, o que é retaguarda, né? Na frente e atrás, né, irmãos? Todo que tiver contato com ele é o próximo. Vamos tentar entender isso à luz das Escrituras. Tem uma passagem de Lucas capítulo 10, que é chave para nós entendermos quem é o próximo. Lucas capítulo 10 vai descrever um episódio onde Jesus é confrontado por um homem doutor da lei. Esse doutor da lei, como os outros demais doutores, fariseus, eles confrontavam Jesus e queriam pegar Jesus em alguma coisa. E aí esse homem, doutor da lei, se dirige a Jesus e pergunta assim, mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? Jesus diz assim, você conhece os mandamentos? Vamos abrir lá, irmãos, para mim não citar errado aqui. Lucas 10. Lucas 10, verso 25. Eu vou ler aqui, que daí a gente consegue discorrer. Se o João conseguir colocar lá, a gente acompanha a leitura. Lucas 10, 25 diz, eis que um certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. Ele está com má intenção. E disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Verso 26, então Jesus respondeu, o que está escrito na lei? Duas coisas, e como você a interpreta? E olha, a interpretação dele está corretíssima, ele fez a leitura correta da lei, assim como Jesus ensinou.
Olha o que ele diz, verso 27. O homem respondeu para Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Os irmãos viram? Ele interpretou. Vamos só relembrar aqui. Quantos mandamentos eram lá da lei moral de Deus que foram escritos na pedra? 10. Lembra que eu disse para os irmãos que eram 2 pedras. Quantos mandamentos tinham na primeira pedra? Era uma quantidade numa pedra, era uma outra quantidade na outra pedra. Quantos tinha em cada pedra daquela? Moisés tinha 2 tábuas da lei, certo? Numa tinha quantos? Eu já disse aqui para os irmãos, quem sabe às vezes não vai se lembrar. Numa você tinha 4. Porque nessa pedra aqui, os 4 mandamentos diziam respeito do relacionamento do homem com Deus. Então você tinha, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti imagem de escultura, lembra-te do dia de sábado para santificar, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão e lembra-te do dia de sábado para santificar. Esses 4 primeiros mandamentos diziam respeito do relacionamento do ser humano, de todo ser humano com Deus. Na segunda tábua da lei você tinha 6 mandamentos, aqui você tem 4 e aqui você tem 6. Aqui diz respeito ao relacionamento do homem com Deus, e aqui o relacionamento do homem com o homem. E aí você tem: honrarás o teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Você tinha 6 aqui e 4 aqui. 4 que dizia do relacionamento do homem com Deus e 6 que dizia do relacionamento do homem com o homem. Então Jesus vem e resume a lei, dizendo que se nós amarmos a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, e, assim como o homem interpretou corretamente aqui, e amarmos o nosso próximo, nós estamos cumprindo a realidade daquela lei moral lá de trás. Tá? Porque eu já disse para os irmãos que quem ama a Deus, não tem outro Deus além dele. Não divide adoração ao Senhor. Quem ama a Deus não faz para si imagem de escultura, porque entende que Deus não quer ser adorado por imagens. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A adoração a Deus é em espírito, é pela fé em Deus. Nós não o vemos, mas cremos, né? E essa é a grande realidade. Aí você tem lá: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Nós já vimos aqui que é dizer-se alguém que pertence a Deus, mas viver de forma indigna daquele nome que professa. Tá? Então, quem ama a Deus vai honrar, né? Vai honrar a Deus e amar a Deus de todo o coração. E quem ama o próximo? Vai matar o próximo? Não adultera, não furta, não difama, não cobiça. Tá? Então, essa é a grande realidade. Então, quando você volta os teus olhos para cá, você percebe que Jesus vai dizer para ele no versículo 28, então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente. Faz isso e viverás. Olha o homem aqui, ó, a má intenção ainda daquele homem. Ele interpretou muito bem a lei, mas ele não queria se submeter a ela. Verso 29. Então, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? Aí, por causa dessa pergunta, é que Jesus diz a parábola do bom samaritano. E nós vamos ler aqui rapidamente. Jesus diz assim: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair na mão dos salteadores, né, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando semi-morto. Tá? Veio ladrões, esse homem provavelmente é um judeu, tá? Porque senão não tem muita lógica aqui a parábola, tem que ser um judeu descendo lá de Jerusalém para Jericó. Os ladrões vêm, assaltam ele, roubam tudo, espancam ele, deixam ele caído no chão, semi-morto, desmaiado. Né? Vamos entender assim. Aí tem um sacerdote que está descendo de Jerusalém e olha para aquele homem e passa de largo para ele. Quem sabe dizendo assim: ó, tem muita tarefa lá no templo hoje, eu não posso perder tempo que esse homem cair daqui no chão. Aí vem o levita, da mesma maneira, vê o homem caído lá, passa de largo, dizendo: não, eu tenho que arrumar o templo lá. O irmão André escreveu um livro lá do serviço dos levitas. O irmão que não ler tem que ler, né, irmão André? Fazendo propaganda. De graça ainda, hein? O levita passa em volta e deixa quieto. E quem está vindo ali por último? Um samaritano. Os irmãos sabem que o samaritano não se dava com os judeus por causa da miscigenação das raças. O samaritano era uma mistura de povos. Né? Depois do cativeiro babilônico, né, os judeus se misturaram com outros povos e virou um tipo de povo que não tinha um sangue, né, uma linhagem só. E os judeus puro sangue desprezavam os samaritanos e diziam que eles eram imundos. Então tinha uma rixa entre eles. Brasileiro e argentino. Né? Alguém vai entender isso aí. Você está olhando ali, tem um judeu caído, o samaritano está passando. Qual que é a expectativa que se tem de um samaritano olhando um judeu caído? A expectativa é que um samaritano olharia o judeu
caída ali e desprezaria como o samaritano, como o sacerdote e o levita fizeram. Mas de modo diferente, a Bíblia diz que ele se compadeceu do homem que estava no chão. E ele atou as suas feridas, colocando óleo e colocando vinho, né? E aí colocou em cima do seu animal e, colocando nesse animal, levou até uma hospedaria, até um hotel. E aquele homem ficou ali no hotel. No outro dia ele se levantou, o samaritano se levantou e disse para o dono da hospedaria assim: olha, eu estou deixando com você 2 denários aqui, que é o salário, 1 denário era o salário de um dia de um trabalhador. Ele deixou 2 denários. Ele disse: se você gastar mais alguma coisa para cuidar desse homem, quando eu voltar de viagem, eu vou restituir você, certo? Olha o que Jesus segue dizendo para esse homem. Verso 36, ele diz: qual destes 3? Jesus está perguntando para o doutor da lei. Qual destes 3, o sacerdote, o levita ou o samaritano, parece ter sido o próximo que caiu nas mãos... Parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores. O que o homem responde? Verso 37. Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então ele lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Você vê que o judeu, o intérprete da lei, não tem nem coragem de dizer que é o samaritano. Ele diz: é aquele que usou de misericórdia. Ele não quer nem pronunciar o nome do samaritano. Então o que Jesus está ensinando aqui? Quem é o meu próximo? É todo aquele que está próximo de mim, perto de mim, e que me pede ajuda e que necessita da minha ajuda, ainda que seja o meu pior inimigo. Vocês vão conseguir entender aqui? Quem é o meu próximo? É todo aquele que precisa da minha ajuda, né? Ainda que seja o meu pior inimigo. Aqui, irmãos, Jesus estava quebrando a falsa ideia desses homens, porque o pressuposto de mentalidade que eles têm aqui é o seguinte: não, Jesus, o meu próximo é a minha família dentro da minha casa. O meu próximo são as pessoas da sinagoga, da igreja deles lá, onde eu estou convivendo. O meu próximo são as pessoas do meu trabalho, mas as outras pessoas não. Os irmãos estão conseguindo entender isso, queridos? Aqui é muito importante, porque Jesus segue dizendo para nós aqui, no versículo 44, ele vai dizer 2 coisas. Quem sabe na tradução dos irmãos aí, se for Almeida Revista e Corrigida, vai dizer mais, mas essa aqui é a melhor tradução, né, que resume aquilo que o texto no original procurou dizer. Versículo 44, Jesus diz: eu, porém, vos digo. O que ele diz lá? Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos persegue. Quem que gosta de ser perseguido, irmãos? Tem alguém aí? Se tiver, me avisa que eu arrumo alguém para te perseguir. Que não falta isso aí, né? Sobra gente para perseguir. Mas vamos tentar entender isso aqui. Jesus está dizendo assim: amai os vossos inimigos. Quem são os inimigos, irmãos? Essa é uma pergunta, às vezes, difícil. Quem são os inimigos? Nós já perguntamos aqui ao longo do estudo: um cristão pode ter inimigos? O cristão pode ser inimigo de alguém? Então, esses inimigos aqui têm que ser uma pessoa que ela se considera minha inimiga, mas eu não considero ela inimiga. Se for o contrário, irmãos, isso aqui é muito sério. Se for eu que estou considerando ela minha inimiga, então tem alguma coisa de errado dentro do meu coração que precisa ser tratado. Sabe aquele negócio assim: olha, a gente não diz que o santo não bate, né? A gente diz assim: o meu anjo não bateu com o anjo daquela pessoa. É porque santo daí parece que está em outra realidade. Não sei, quando aquela pessoa está naquele lugar, quando eu vejo aquela pessoa, né? Quando eu cruzo com ela na rua, quando eu vejo ela na igreja, quando aquele familiar chega da minha casa, nossa, não desce, fica entalado aqui. Então está tendo que ter alguma coisa aí para ser trabalhado. Porque aqui a questão do inimigo não é alguém que nós nutrimos inimizade com ele, mas é alguém que, de maneira irrefletida, quer ser o nosso inimigo a todo custo. E Jesus vai dizer assim: o que nós temos que fazer com esses inimigos? Amar. E aqui é muito importante, porque nós temos uma ideia errada do que é amor. Nós temos uma ideia equivocada do que significa amar. Porque para nós, amar, no que nós vivemos aqui, não é amar, é gostar. Eu achei muito interessante que eu ouvi o Douglas Gonçalves, filho do pastor Josué Gonçalves, dizendo algo interessante, num podcast que ele estava conversando com outro pastor. Ele disse assim: muitas vezes eu digo lá na igreja, onde eu pastorei, que eu não gosto dos meus filhos. E aí diz que todo mundo vira o olho assim, dizendo: mas como assim não gosta dos seus filhos? O cara tem filho e vai ter os filhos para poder se revoltar contra eles? Ele diz: não, eu tenho que amar os meus filhos. E aí ele explica de uma maneira muito interessante, que ele diz a seguinte questão: se você diz que você gosta de alguém,
É porque você encontra na pessoa alguma coisa que cria empatia, que te faz amar ela. Por exemplo, é difícil amar alguém, ou vou usar a palavra correta aqui, é difícil gostar de alguém que é extrovertido? Alguém que está sempre alegre? Tem gente que não gosta. Eu já vi gente falando assim, eu não sei porque aquele irmão, aquela pessoa fica sempre rindo. Que não me incomoda. Está sempre alegre, parece que não tem problema. Meu Deus do céu. Né? O terrível, não consegue ver a alegria dos outros e se alegrar, como foi dito aqui. Nós temos que nos alegrar com a alegria dos outros. Tudo parece estar moribundo, rabugento, não gosto de ver. Então, essas pessoas não são difíceis de amar. A não ser que elas comecem, às vezes, são muito brincalhonas e começam a brincar demais. E aí, daqui a pouco, você se revolta contra ela. Meu Deus do céu. É tão engraçado que chega a me irritar. E a pessoa incomoda daquela forma. Mas, geralmente, existem pessoas que são dóceis e maleáveis no convívio. E você convive com elas, você chama elas para o churrasco, você chama elas para poder comer no final de semana, você chama elas durante a semana para comer na tua casa, você vai na casa delas, você faz passeios, vai na praia, vai em tal lugar, você vai com ela, você chama ela. Por que você vai com ela? Daí te pergunto, não porque eu amo aquela pessoa, não porque você gosta dela. Porque existe algo nela que te faz desejar a companhia dela. Ou alguém que anda com alguém rico, porque tem algum interesse nessa amizade. Porque vai comer comida boa, vai andar em carro bom, vai poder passear em lugares bons. Isso não é amor. Porque gostar significa olhar para a pessoa e ver que ela tem algo para poder trazer para mim de volta. Eu sempre digo aqui, e em vários lugares que eu vou, quando eu tenho oportunidade, que eu descobri que eu não amava a minha esposa quando eu casei. Que coisa, pastor, falou um negócio desse. Ainda bem que ela não está aí hoje, né? Chegou tarde do serviço, não pôde vir. Não, ela sabe disso. E ela sabe que tanto eu sou assim como ela também, e provavelmente você também. Olha lá, aí o povo, é a noite de confissão, irmãos. Todo mundo vai confessar. Não se amava. E aqui, quem sabe, não sei se é o mesmo sentido do irmão Paulo, mas você vai descobrir que aquilo que nutria o desejo do casamento era uma paixão. Era um homem olhando para aquela mulher e pensando nela como alguém que saciaria as suas necessidades. Era uma mulher olhando para aquele homem, olhando para ele, dizendo assim, ele vai saciar as minhas necessidades. Isso não é amar. Isso é gostar. Você gosta daquilo que pode te trazer algum benefício. Mas amar, você sabe o que é? Amar é olhar para alguém que não pode te dar benefício algum, pelo contrário, está te dando prejuízo, e mesmo assim você decide amar aquela pessoa. Parece difícil isso aí, né? Deixa eu tentar explicar para você com a maior ilustração que existe no universo. Por que Deus te amou? Porque nós somos bonitos? Nós somos bonitos, não somos, irmão? Crente é bonito, irmão. Mesmo que não seja, é bonito. Nós somos pessoas que têm características, têm personalidades, têm as suas virtudes, mas Deus nos amou por causa disso? A Bíblia vai descrever para nós que o motivo do amor de Deus não estava em nós, mas estava nele mesmo. Porque Deus amou criaturas que não mereciam amor. E nós achamos que nós merecemos amor. Por isso que tem muita gente vendo o David Leonardo. Oh, meu lindo, minha linda. Dizem, que coisa mais linda. Não tem coisa mais linda, irmãos. As Escrituras vão dizer que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus, e que somos pecadores, e sem a graça de Deus nós estamos perdidos, e iríamos para o inferno, e iríamos com justiça. Mas Deus, não por nós mesmos, mas pelo seu grande amor, como diz as Escrituras, Ele nos amou. E não é um amor, como eu tenho dito aqui, de alguém que vê alguém no amado, na pessoa, no objeto do seu amor. É alguém que diz assim, ela é totalmente indigna do meu amor, mas eu demonstro amor por ela. Você sabe o que aconteceu, para que você entenda melhor? Na cruz do Calvário, Cristo recebeu aquilo que nós mereceríamos, para que nós recebêssemos através daquele sacrifício aquilo que nós não mereceríamos. O nosso pecado ficou sobre Cristo, e todo juízo que cabia a nós foi colocado na pessoa de Jesus Cristo. Nós merecíamos julgamento e juízo, mas isso foi colocado sobre Jesus Cristo. O Filho merecia graça, porque Ele é perfeito, mas a graça, em vez de recair somente sobre Ele, recai sobre nós que não merecíamos. Nisto está o amor. É amar alguém que não merece ser amado. E agora traz aqui. Vamos baixar um pouquinho, porque nós estamos lá no nível, no supremo amor.
Tem alguém perto de você que não merece ser amado? Aquela pessoa da família, aquele colega de trabalho. Ai, Deus, que tristeza dizer isso. Aquele irmão, aquela irmã da igreja. Você vai descobrir que o verdadeiro amor é olhar para uma pessoa que é terrível. É uma pessoa que é rabugenta, é ranzinza, que te provoca, que te machuca, que te fere. E Deus dizendo assim, eu não quero que você goste dela, porque você não vai gostar dela. Você já não gosta. Não tem nada nela que te chama atenção. De todo o grupo que você chama para poder ir lá comer junto, essa pessoa você não chama. Alguém diz lá, chama o fulano também, dá uma chance para ele. Na próxima. Hoje não. Porque não desce, não engole. Só que a questão é o seguinte, você está chamando para o seu vínculo próximo pessoas que você gosta. E Jesus está dizendo aqui, o que nós temos que fazer? Nós devemos amar. Os irmãos estão entendendo isso aqui, irmãos? Irmãos, essa aqui é uma verdade libertadora. Eu não tenho como mensurar isso, para tentar descrever, e o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus use as simples palavras desse pregador, que muitas vezes não consegue expressar de maneira correta, mas eu quero que ele use essas simples palavras para chocar o teu coração e o meu. Para que quando saímos da porta dessa igreja, quando eu chegar em casa e me confrontar com pessoas que vão me ferir, que vão me machucar, que vão criar coisas, que eu vou olhar para elas e dizer, elas não merecem o meu amor. Eu ouvi Jesus Cristo dizendo para mim, você precisa amar agora. Não é gostar que vale. Não é simples uma amizadezinha que eu quero. Eu quero que você ame essa pessoa. Eu coloquei um exemplo lá em cima de Jesus, do Pai amando a nós, sem ver motivos em nós. Mas vamos tentar entender um pouquinho aqui. Existe algum ser humano na Bíblia, no Novo Testamento, para ficar mais fácil, que expressou amor por quem não merecia? Lembra aí de alguém? Fora Jesus, irmãos. Esse é o exemplo supremo. Pensa no ser humano, como diz o pastor Fidelis, comedor de feijão igual nós. Os apóstolos em relação a Paulo. É um exemplo excelente, né? Os irmãos se lembram que quando Paulo se converte em Atos 9, e o Barnabé está tentando fazer ele chegar na casa dos apóstolos para conversar com os apóstolos, está todo mundo dizendo, não, Barnabé, vai trazer o camarada aqui, está matando todo mundo, vai matar nós aqui dentro, vai trazer dentro do ninho. Vai destruir os apóstolos já no começo. Mas o amor sempre vence. Há um outro exemplo, lá em Atos capítulo 7, você se lembra quem está lá? Um homem cheio do Espírito Santo, um diácono que foi escolhido no capítulo anterior de Atos, que está pregando para aqueles homens que estão diante dele. E a Bíblia diz que ninguém resistia ao Espírito Santo que estava dentro dele, e ele estava pregando no poder do Espírito Santo. Como é que é o nome desse homem? Quem disse? Estevão. Estevão está cheio do poder do Espírito Santo e ele está confrontando aqueles religiosos. E no poder do Espírito Santo ele prega, irmãos, de uma maneira maestral. Ele vem citando as passagens do Antigo Testamento e dizendo, olha, tudo isso aqui eram figuras que estavam apontando para a vinda do Messias, Jesus Cristo. E o povo, como não tinha argumento contra Estevão, eles pegaram e apedrejaram Estevão. Mas o interessante é que enquanto eles estão apedrejando Estevão, ele tem uma atitude que chama a atenção de todos nós. Qual é a atitude de Estevão? Que ele volta os olhos aos céus. E o que ele diz? Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que estão fazendo. Isso aqui é atitude de amor. É olhar para alguém que merece condenação por aquilo que está fazendo com você, mas você escolhe perdoar. É alguém que mereceria ser colocado na justiça por aquilo que está fazendo com você. Está te ferindo, está te magoando, está te ofendendo, mas Deus está te dando a oportunidade de exercitar o verdadeiro amor. Não adianta você dizer assim, eu gosto do pastor Eliel, eu amo ele. Se for conviver comigo, daí não vai passar uma semana. Vai ver meus podres na lata. E aí vai começar, não amo mais. O amor, ele é exercitado diante de pessoas que não merecem ser amadas. E tem alguém aqui nessa igreja que merece ser amado? Nenhum de nós merecemos o amor. Mas nisso está o amor. Quando pessoas que não merecem o amor, recebem o amor. Amém, irmãos? Alguém levantou a mão aqui? Irmão Paulo? Pois não, irmão Paulo. Muito bom, exatamente, irmãos. Né? A menina poderia ter ficado quieta e deixado o Naamã morrer de lepra.
mas movida por uma preocupação sincera. E ali, irmãos, ela é prisioneira, ela é escrava. Ela podia olhar para o Naamã e dizer, Deus, que esse homem morra. Não me tem como escravo aqui. Mas a atitude é uma atitude de querer o bem de alguém que não quer o teu bem. Os irmãos estão entendendo aqui, irmãos? Estão entendendo o que se faz a parte do amor? Pois não, irmã Sandra? Tá no coração essa questão. Irmãos, a irmã Sandra colocou algo aqui que eu acho que é muito importante ser dito. Porque isso aqui é lindo de ver, não é? Não é bonito de ouvir uma coisa dessa? Mas a pergunta é fácil de praticar? Irmão, você vai sair... Que não aconteça, que não aconteça. Hã? Que não aconteça, você vai sair dessa porta aqui, em algum momento, de hoje, amanhã, durante a semana, você vai se confrontar com pessoas. E às vezes dentro da tua própria casa. Uma esposa que não fez a janta, e você estava chegando em casa e queria, puxa, queria que fizesse a janta e não fez. Aí já vem aquela indignação, aquela revolta. Um esposo que não cortou a grama. Já está quase crescendo, escondendo na janela da casa, se relaxado não corta. São coisinhas. A gente está falando de coisas simples aqui na vida, mas que faz com que nós olhemos para outras pessoas e não consigamos superar coisas pequenininhas. E por que isso acontece? Será que é só com a irmã Sandra que acontece isso? Com todos nós. O nosso coração, ele tem a impossibilidade de poder praticar isso. E aqui está o ponto interessante. Jesus não está dizendo isso aqui, falando assim, vai lá e faz. Porque nenhum de nós tem poder suficiente para fazer isso. Mas você sabe aonde que está o ponto? É quando eu, pela luz do Evangelho, vejo isso aqui, e o Espírito Santo iluminando o meu coração, eu digo, Senhor, eu não consigo. E aí vem aquela pessoa na nossa mente. Não é só da irmã, é na nossa mente. Aí vem aquela pessoa e a gente diz assim, Senhor, eu consigo amar todo mundo, mas esse aí ou essa aí, não dá. Para mim não desce. Mas existe uma forma do Espírito Santo trabalhar no nosso coração, que é nos levando a reconhecer que tanto quanto aquela pessoa tem potencial para fazer aquele mal ou para praticar todo aquele tipo de mal, existe também dentro do meu coração. Às vezes, irmãos, e que isso sirva para todos nós, às vezes a nossa grande dificuldade é de olhar para o nosso próprio coração e perceber que o mesmo, eu vou dizer por mim aqui agora, tá, para não comprometer ninguém, eu vou dizer que o mesmo potencial de pecado que existe no coração de alguém que está dentro de uma penitenciária hoje, que está preso porque matou, roubou, destruiu, fez uma miséria no meio de alguma família, o mesmo potencial que tem lá naquele coração existe aqui também. E o porquê que o potencial não se manifesta na minha vida? Porque Jesus Cristo veio ao meu encontro e veio ao teu encontro. E aqui nós nos voltamos, e aqui, irmã Sandra, é a parte, nós nos voltamos e olhamos, e nos vemos à luz da graça de Deus, que quem sabe se não fosse a misericórdia de Deus, nós estaríamos numa condição pior do que aquela pessoa que fez aquilo para a gente. Eu poderia ter feito pior no lugar dela. Eu poderia ter cometido uma atrocidade. Você já viu, quando você entra num momento de grande estresse, de nervosismo, o que você é capaz de fazer? Já percebeu ou não? Sim ou não, irmãos? Ninguém balança a cabeça agora, né, irmãos? Poxa vida. É por Deus. Mas nós conhecemos o potencial que existe no nosso coração. Deixa alguém pisar no teu calo, te ofender, te envergonhar. Aquilo que você mais detesta a pessoa fazer com você, o que acontece dentro do teu coração? É um sentimento de ira, de indignação, que se você tivesse oportunidade naquele momento, muitas vezes você destruiria a vida daquela pessoa. Então nós devemos pedir a graça de Deus e dizer, Senhor, abra os meus olhos e me ajuda a ver, Senhor, que eu mesmo, se não fosse pela Tua graça, teria potencial suficiente para destruir a vida de outras pessoas. E eu quero dizer diante do Senhor isso aqui, que Deus é o único que pode abrir os nossos olhos, para que nós possamos ver que tanto quanto existe lá naquele coração, existe no meu também. E aí nós nos voltamos para as bem-aventuranças, onde Jesus diz assim, que somente alguém que recebeu misericórdia de Deus e foi perdoado, é que consegue perdoar também. É porque nós, muitas vezes, irmãos, não conseguimos enxergar o tamanho do nosso pecado e do nosso coração. Eu já disse para os irmãos aqui que a nossa facilidade é grande para dizer assim, olha o que o irmão está fazendo. Olha o que o irmão está praticando. E eu não percebo que há incoerência, porque às vezes eu faço pior do que ele faz. Então aqui, irmãos, a conscientização que nós temos é a primeira. Nós somos incapazes de praticar isso aqui.
Mas o que isso aqui tem que fazer para nós é nos levar diante de Deus e dizer, Deus, eu sei que isso aqui é um mandamento para mim, isso aqui é imperativo, o Senhor está dizendo, amai. Não é tente amar, ou procure amar, ou alguém que pega lá as passagens de Romanos capítulo 12, né? No que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Tem alguém que vai dizer assim, olha, eu estou fazendo de tudo, mas não consigo ter paz. Mas está fazendo de tudo mesmo para ter paz com aquela pessoa? Ou será que eu estou criando limites e barreiras? Isso aqui tem que nos levar a reconhecer como o nosso coração é perverso, como o nosso coração é duro. E quando isso acontecer, nós vamos nos voltar para Deus e dizer, Deus, tem misericórdia do meu próprio coração. Me ajuda a entender, Senhor, que o Senhor me perdoou. E Paulo diz isso lá em Efésios capítulo 4 e 5, ele vai dizer, assim como Deus nos perdoou em Cristo, nós devemos perdoar também as pessoas que nos ferem. Não sei se eu consegui explicar aqui, irmã Sandra. Esse é o grande ponto, é sermos confrontados pela verdade da palavra. E quando essa verdade me confrontar e mostrar que eu tenho tanto potencial aqui no meu coração como aquela pessoa, eu vou perceber que assim como eu recebi misericórdia, ela também deve receber. Deixa eu concluir aqui. Esse assunto é muito precioso, irmãos. Quem sabe nós vamos retomar ele na quarta-feira ainda. Eu não tenho pressa, irmãos. Não tenho pressa. Eu não tenho pressa porque, às vezes, por termos pressa de determinadas coisas, nós perdemos a profundidade daquilo que a palavra de Deus quer transmitir para nós. Mas aqui é interessante, porque se você pega o próprio apóstolo Paulo, abra comigo lá, Timóteo. Deixa eu só confirmar aqui se é 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 12, diz assim, sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que noutro tempo era blasfemo, olha o que Paulo era, eu era blasfemo, eu era perseguidor, eu era insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. O que ele está dizendo? Muitas pessoas fazem essas atrocidades porque estão na ignorância, vivendo na cegueira, na morte espiritual. E Paulo está dizendo, eu estava cego. E ele diz assim, que Deus, versículo 14, transbordou, porém, com a sua graça, com a graça do Senhor Jesus, e com fé e amor que há em Cristo Jesus. E ele diz, verso 15, fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo morreu. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo está dizendo aqui, eu sou um exemplo, Timóteo, de que fui transgressor, desobediente, blasfemo, persegui os crentes, segurei a capa de Estevão, fui cúmplice da morte de Estevão, mas Deus teve misericórdia de mim. E Paulo está dizendo, se Deus teve misericórdia de mim, o principal pecador, ele pode ter misericórdia de qualquer pecador na face da terra, que se arrependa. Os irmãos estão entendendo aqui, irmãos? Esse ponto nós devemos levar em consideração, e eu vou finalizar aqui, porque o nosso tempo já foi embora, mas quarta-feira que vem nós vamos voltar nesse tema de novo, e eu quero que os irmãos voltem, convida outras pessoas, irmãos. Nós precisamos tratar a respeito disso. Eu já disse para os irmãos que é triste ver, muitas vezes, uma igreja que está inchada, e que diz que tem a presença de Deus, mas que não consegue viver lá fora. Isso aqui é para nós vivermos o Evangelho, é para sermos representantes de Jesus Cristo. É para que quando Deus estiver dando oportunidade para nós, diante de uma pessoa, de um inimigo, de alguém que está tentando fazer o mal para nós, nós possamos amar aquela pessoa e fazer como Paulo repete as palavras de Provérbios, lá em Romanos capítulo 12, se o teu inimigo tiver fome, o que você faz? Dá de comer para ele, e não põe chumbinho não, dá de comer, sacia a necessidade que ele tem. Se o teu inimigo tiver sede, dá de beber para ele. Porque Paulo vai dizer, fazendo assim você amontoarás brasa de fogo na cabeça dele. Quando você age com atitude de amor, com benevolência, fazendo bem para aquela pessoa, fazendo para ela o que ela não merece. Ela não merecia o bem, ela mereceria justiça. Mas você faz o bem para ela. Você sabe o que você faz? Pode ser que essa seja uma oportunidade de evangelização. Eu já disse, gosto de repetir aqui. A história de Jim Elliot, o missionário que foi com a família e outros missionários evangelizar os índios lá, não lembro a região ali do Equador, Colômbia, índios que eram canibais, destruidores. Um dia levantam e vão aqueles missionários para falar com aqueles índios, depois de ter feito já alguns contatos via presentes, e aqueles índios vêm e matam o Jim Elliot e os missionários. A esposa tem uma atitude a ser tomada, ou ela volta para casa e diz assim, eu não vou continuar evangelizando, eles mataram meu esposo.
Eles mataram os outros homens, os outros missionários que estavam aqui. Ela decidiu, e aqui essa decisão é no poder do Espírito Santo. Ela disse: eu vou permanecer aqui nessa cidade. E permaneceram, evangelizaram, e aquela aldeia se converteu. E o homem que matou o seu esposo se tornou pastor daquela aldeia e batizou a filha dela. E tem uma frase de Jim Elliot que é muito famosa, que diz: ele não é um tolo. Ele dá aquilo que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. Sabe o que essa frase está dizendo? Que nós devemos muitas vezes abrir mão do nosso orgulho, abrir mão do nosso direito, abrir mão daquilo que nós poderíamos tomar para nós, e nós vamos abrir mão disso, para que o nome de Deus seja glorificado, para que sobre a cabeça daqueles que querem agir com inimizade, com maldade, com desavença, com crueldade contra nós, você sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos nos levantar e fazer o bem para essas pessoas, dar água para quem está com sede, nem que seja o meu pior inimigo, dar comida para quem está com fome, nem que seja a pessoa que quer me destruir, porque isso é cristianismo. Isso é fazer o que Jesus, como Estevão, é um exemplo, né? E repete as palavras de Jesus. Jesus está na cruz. Depois de ser chicoteado, esbofeteado, depois de ser pregado na cruz e sofrer muito. E quando tem sede, dão vinagre misturado com fel para ele. E o que ele diz? Ele falou: perdoa-lhes. Irmãos, é isso que é cristianismo. Eu já tenho dito para os irmãos e eu desejo que isso fique no teu coração. Ser cristão é ser parecido com Jesus. Ser cristão é ser transformado a cada dia no poder do Espírito Santo para ser conforme Jesus Cristo. Não é conforme teu pastor, não é conforme aquela pessoa que você admira, aquele cristão, aquela irmã, aquele irmão. Não, é conforme Jesus Cristo. Ele é o padrão, Ele é a forma, Ele é a régua da qual todos nós devemos nos encaixar e nos inclinar conforme Ele é. Amém, queridos? Queridos, eu queria que os irmãos curvassem a cabeça aqui e nós vamos orar. No teu lugar mesmo, não precisa nem se levantar, pode ficar no teu lugar, curve a tua cabeça. E aqui existe um pecador pregando para outros pecadores. Somos salvos pela graça de Deus? Sim, mas nós temos muita dificuldade para amar as pessoas que nos ofendem. Nós não conseguimos amar, nós conseguimos só gostar, mas nós vamos clamar aqui juntos a Deus, que Deus nos dê amor verdadeiro no coração, para amar o nosso pior inimigo, as pessoas que nos querem mal, e conseguir orar por essas pessoas também, pedindo a sua salvação. Amém, queridos? Então vamos orar. Senhor, nós meditamos nessa palavra nessa noite com muito temor, Senhor, porque quem é suficiente diante desta palavra, Senhor? Mas eu tenho certeza que o Senhor nos chamou nesta noite para confrontar o nosso coração, para dizer para nós, Senhor, que nós precisamos, Senhor, subir o nível da vida cristã, que nós precisamos entender que viver aqui neste mundo é uma vida de confrontos, é uma vida onde os nossos relacionamentos não podem ficar somente naquilo que nós gostamos, mas nós precisamos caminhar para aquilo que é o amor verdadeiro. É amarmos pessoas que não merecem ser amadas, é ajudarmos, é ampararmos, é socorrermos, é estendermos as mãos para pessoas que mereciam, Senhor, serem retribuídas à altura, mas nós abrimos mão do nosso direito. Nós abrimos mão, Senhor, daquilo que nós poderíamos ter, daquelas pessoas, para poder fazer o bem e auxiliar aqueles, Senhor, que nos ofendem e que nos maltratam. Senhor, que o Senhor use, Senhor, esta palavra desta noite, para que por intermédio do Teu Espírito Santo, cada coração aqui nesta noite, Senhor, ou quem ver essa mensagem depois, todos nós possamos nos voltar prostrados diante de Ti, dizendo: Senhor, eu não posso amar desta forma, ajuda-me, socorre-me, Senhor, que as Tuas mãos estejam sobre nós, que o Senhor opere um milagre sobre nós, nos fazendo amar assim como o Senhor amou e deixou o exemplo, amando pessoas que não mereciam ser amadas e salvando. E nós somos provas dessas pessoas que não mereciam ser amadas, não mereciam ser perdoadas, não mereciam receber a vida eterna, não mereciam receber a esperança, Senhor, de um novo céu e de uma nova terra, mas não é porque merecemos, mas porque o Senhor nos amou de tal maneira e enviou o Seu Filho unigênito para morrer naquela cruz por nós e nos dar o perdão dos nossos pecados. Pai, que esta palavra esteja dentro do nosso coração. Transforma, Senhor, esta igreja, Senhor, transforma cada um de nós, transforma o Teu povo, Senhor, faz-nos entender aquilo que o Senhor deseja de nós, para vivermos de modo digno deste evangelho santo e bendito que o Senhor separou para vivermos. Pai, seja conosco, é a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém.